aê, já estamos ao vivo. Pô, bacana. Não muito em ponto, mas estamos aqui. Salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo depois. Mas se você estiver já assistindo agora com a gente aqui no canal Roxinho, seja bem-vindo. Vão chegando, porque diferente de vários quadros que a gente costuma fazer aqui, esse não tem formalidade nenhuma. A intenção desse aqui é para ser um bate-papo, uma brincadeira de trocar ideias e conhecimentos sobre vários assuntos do mundo das trevas. Pois estamos começando o Boteco do World of Darkness. O nome é estranho, mas é porque surgiu do nosso bate-papo que tivemos algumas semanas atrás entre Diego, Gessele e o Daem, sobre o mundo das trevas, e o assunto foi tão interessante, tão prolongado, que a gente sentiu que aquilo ali era muito pouco para o que pode tirar de bate-papo. Então convidei a Gessele e o Diego para começarmos nesse número 1. Nas outras edições pretendo, junto com eles, trazer um convidado para se juntar a nós e somar nos bate-papos. E vai ser isso mesmo, galera, é só bate-papo. Cada um de nós, dentro do tempo de 1 hora, a gente vai jogar um assunto, eu jogo um, Gessele joga um, Diego joga um, a gente descasca o assunto, bem descontraído, e reserva o resto dos assuntos para a semana que vem, beleza? Antes de mais nada, vou pedir para a Gessele e o Diego darem um oi se apresentando. Vou começar pela Gessele. Nossa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gessele, eu já estou há 150 anos aqui no canal do Hagabashi. Diego. Oi, pessoal, meu nome é Diego Trindade, estou aqui no canal do Hagabashi, é um privilégio poder estar aqui no Boteco do Mundo das Trevas, e a gente poder falar do jogo que nós gostamos muito, e da diversão que nós temos como lazer principal. Verdade. Bom, gente, rapidamente como é que funciona? Eu disse ainda agora, cada um de nós trouxe um tema. O Diego ainda não me passou dele, mas ele daqui a pouco joga pra gente dele. Ele com certeza tem um que ele gosta de trocar ideia com a gente. Eu vou começar, só para os meninos verem como é que funciona, porque a gente não teve nenhuma prévia para poder articular como é que funciona. Então deixa que eu comece, que eu mostro o caminho para eles, e depois a gente passa pro da Gessele e, se der tempo, o do Diego. Se não der o tempo nem pro da Gessele e pro Diego, não se preocupe, já automaticamente já fica valendo para a pauta da semana que vem. O importante é a gente bater papo. Então, vamos ao primeiro assunto que eu vou trazer aqui para vocês, que tem a ver, galera, com o World of Darkness Stories. O que é esse World of Darkness Stories? Foi recentemente lançado pela galera do Mundo das Trevas, ou melhor dizendo, World of Darkness, que aí eu vou reproduzir aqui uma tradução de uma mensagem lá deles, que diz o seguinte, abre aspas: imagine histórias contadas pela perspectiva de vampiros, Garou e até pela Segunda Inquisição. Em várias partes do mundo, de uma maneira mais próxima com o leitor, narrativas inspiradoras e o melhor, através das redes sociais, Instagram e Facebook. Estas histórias são criadas pela equipe da marca World of Darkness, assim como pelos autores convidados e, quem sabe no futuro, com a ajuda da comunidade. Por isso que é importante que deixem seus entendimentos nos comentários, para que juntos possamos criar ainda mais. Fecha aspas. Eles já começaram suas publicações, são as mesmas tanto no World of Darkness Stories do Facebook e do Instagram. Basta vocês procurarem esse nome, World of Darkness Stories. Mas depois estarei colocando na descrição do vídeo os links para vocês irem diretamente lá. Já foram feitas publicações e eu tenho aqui a relação das cidades que já foram representadas nessas publicações. A primeira foi de Londres, no Reino Unido, depois Leópolis, na Ucrânia, próxima foi Surabaya, na Indonésia, em seguida São Francisco, nos Estados Unidos, Kontai, Bengala Ocidental, na Índia, Iași, na Romênia, o outro não soube identificar qual era a cidade, mas era em algum lugar da Itália. E olha só que legal, gente, tivemos já 2 do Brasil, um de São Paulo e um de Fortaleza.
E aqui eu gostaria de reservar a leitura, porque galera, são textos muito curtinhos, e eu gostaria de reservar a leitura tanto de São Paulo quanto de Fortaleza, para vocês terem um gostinho do que é esse projeto World of Darkness Stories. Vamos ao primeiro, que é o de São Paulo. Abre aspas. Galera, esse texto que eu vou ler aqui foi produzido como tradução do texto original do World of Darkness Stories, tanto do Instagram quanto do Facebook, pela equipe do World of Darkness Latinoamérica, ou WOD Latinoamérica. Deixo aqui meu agradecimento a eles, porque o texto ficou muito bom. Recomendo vocês darem uma visitada lá na página do WOD Latinoamérica. Eles fizeram esse trabalho de tradução muito legal. Também vou deixar aqui no link da descrição o link tanto de São Paulo quanto de Fortaleza, que foi traduzido por eles. Vamos ao primeiro, que é o de São Paulo. Abre aspas. Muitas vezes somos subestimados ou mal interpretados porque nunca nos acomodamos de verdade. Outros acreditam que somos fugitivos, sempre olhando para frente, queimando todas as pontes atrás de nós e nunca olhando para trás. Como alguém tão focado em correr pode ter algum impacto sobre o que está acontecendo localmente? Como eles podem ganhar poder ou influência? Como podem fazer amizade com alguém, formar relacionamentos? Eles acham que podemos ser ignorados, que não somos uma ameaça. E claro, somos todos pilotos em movimento, nunca descansando de verdade, nunca ainda. Mas alguns de nós continuam andando em círculos. Tem um lugar que chamamos de lar. Só porque pulamos da cama todas as noites não significa que não voltemos para as mesmas camas algumas noites depois. Todo mundo quer pertencer a algum lugar. Eu não sou diferente. Fecha aspas. Esse foi o de São Paulo. E para finalizar, vou ler o de Fortaleza. Abre aspas. Eles nos chamam de lunáticos. E isso não faz sentido. As pessoas costumavam acreditar que as mudanças das fases lunares afetam nossa psique. Mas nada que eu vejo no céu parece mudar o que eu sinto. Angustiado, sobrecarregado, assustado, eles dizem que a maldição do meu clã é uma das piores. Eu não trocaria por nenhuma outra. Eles podem ter sua paz, mas eu sei o que vai acontecer com eles. Fecha aspas. Mais uma vez, agradeço a equipe do WOD Latinoamérica por ter fornecido a gente essa tradução direta lá do conteúdo do World of Darkness Stories. Então vamos agora ao nosso bate-papo. Gessele, Diego, quem gostaria de comentar essa novidade da equipe da World of Darkness? Gessele? Olha, eu não quero ser uma pessoa maldosa. Alguns deles eu achei que tiveram umas sacadas muito interessantes. Assim, eu consigo encontrar pontos muito importantes em locais específicos do conto, mas tem alguns que parecem tipo, muito superficial ou muito estereotipado das clãs. E um que eu gostei do Malkavian, que esse foi o segundo, né, que tu leu, é dessa relação deles falando: vocês acham que nós estamos loucos, mas a gente só sabe a verdade. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: será que foi a verdade, saber o que vai acontecer? Será que a verdade, ao invés de libertar, te prende, ou a liberdade é parecida com a loucura, né? Diego? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que o Rodrigo pudesse explicar para nós o que é o World of Darkness Stories, né? E do que se trata essa iniciativa e que ela vem a contribuir para o nosso jogo do Mundo das Trevas, nosso querido jogo do Mundo das Trevas. Perfeito. Bom, eles disponibilizaram aquele texto original, inicial, em que eles dizem que vão vir pequenos contos. São bem micro mesmo, galera. Como vocês viram, são textos bem pequenininhos. E pelo que entendi dos que já foram divulgados, é uma forma de trazer visões dos seres sobrenaturais sobre o mundo das trevas. E aí, o que pode ser de bom para nós, fãs e jogadores? Podem ser dicas de personagens, dicas de interpretações e conceitos
que possamos usar em nossas aventuras ou campanhas. É essa a leitura que eu faço. Diga lá, Diego. Então, a intenção desses micropontos é dar o tom de como é uma narrativa de um determinado ser sobrenatural, em um determinado ambiente, uma determinada circunstância. É isso, né? Isso. Seria o World of Darkness Stories um reflexo daquelas micro-histórias que aparecem como preâmbulo de cada capítulo presente nos manuais básicos do Mundo das Trevas? Seria isso? Olha, seria interessante essa visão. Não tinha pensado nisso não, Diego. Bem legal, cara. Oi? Eu assim, a impressão que eu tive, né, dos contos é que eles são justamente para jogador novo. Ah, você tem uma galera nova que começou a jogar agora e não tem noção de como interpretar o personagem. Olha aqui como seria um vampiro falando sobre algo específico do clã, né? Não seria a visão, assim, parece uma forma de introduzir um jogador no Mundo das Trevas. Entendi. Mas olha, isso que o Diego citou, eu achei interessante, porque uma das coisas que realmente a gente encanta, pelo menos quando eu abri o livro da segunda edição, lá em 1994, quem disser que eu sou antigo, eu vou tacar pedra, viu? Quando eu abri o livro em 1994, o primeiro contato que eu tive depois da capa foi esse conto que vem lá no início. E, de fato, o primeiro contato foi esse conto que está lá e graças a ele me passou o tema e o tom que o jogo queria passar. Então eu gostei muito dessa ideia do Diego levantado. E aí eu vou perguntar para vocês dois. Diego, qual foi o primeiro conto que você se esbarrou em Mundo das Trevas? Foi justamente o de Vampiro à Máscara, a terceira edição. Né? Do terceira. Terceira, que é do Lugosi o nome, né? O nome lá do vampiro é Lugosi. E aí ele capturou uma presa, que no caso seria uma mulher, pelo que eu entendi lá, que eu me recordo, faz um tempo que eu li esse conto. E ele tá na residência dele, no refúgio dele, como vampiro. E antes que ele dê cabo da mulher, ele resolve expor para ela tudo que ela não sabe a respeito do mundo sobrenatural, né? Especificamente o mundo dos vampiros. E aí, nessa apresentação que ele faz a ela, ele diz tudo que é mito, né, dentro do jogo, o que é verdade, né, e começa a abrir para ela coisas que ela não sabia como uma pessoa comum mortal, né? E o conto, enfim, eu vou dar spoiler, né? Que aos novos aí que estão assistindo, eu convido a ler. No decorrer do conto, ele chega a levá-la para lugares onde os vampiros frequentam, né? E isso me chamou muito a atenção. E não somente isso, mas assim, quando eu terminei de ler esse conto, eu li também os contos subsequentes que aparecem nos preâmbulos de cada capítulo do Vampiro à Máscara da terceira edição. Então eu não fui diretamente no texto de regras e etc e tal. Eu simplesmente identificava no livro aquela página preta, né, que é típica do preâmbulo de cada capítulo, e eu fui lendo eles até o final, né? Tem um conto que fala da ascensão de um jovem vampiro a partir da morte de um ancião vampiro, se não me engano é o Hadestad, e aí por aí vai até o final. Esse foi o primeiro conto. O segundo conto foi o de Múmia, né, que me causou muito impacto, né? Porque o primeiro conto de Múmia é o Osíris, que está lá no mundo dos mortos. Ele ficou paralisado na cidade do mundo dos mortos por milhares de anos, sem se mover, com algumas exceções onde ele desaparecia misteriosamente. Mas ele ficou imóvel milhares de anos. E quando houve a tempestade espiritual que varreu o mundo dos mortos, aquilo me causou impacto, porque eu me lembro que naquela época tinha o Orkut, né, o finado Orkut, e eu tinha lido um conto do livro de aparição, a partir do livro do Dicto Morto, o grupo de tradução do Dicto Morto, onde eles disseram que havia acontecido uma tempestade espiritual e havia destruído
todo mundo dos mortos. Quando eu li o Múmia, eu não sei se vocês sabem, mas o Osíris, ele se levanta do trono e ele enfrenta aquela tempestade. E, pasmem, a tempestade se deteve diante da presença dele. Então, o conto do preâmbulo, assim, me chamou muita atenção, sabe? Um Deus lá tentando defender a sua civilização. Acabou que, para defender ela, ele teve que transportar todos os sobreviventes ao mundo dos vivos, digamos assim. E aí o conto continua da mesma forma como o Vampiro à Máscara. Cada capítulo mostra um conto distinto, né, a respeito disso. Mas eu sempre tive esse hábito, né? Eu fiz isso com o Lobisomem Apocalipse, eu fiz isso com o Mago Ascensão, mas com o Lobisomem Mago eu não fui dirigente, eu li um ou outro. Os contos que eu mais li, por incrível que pareça, além de Múmia e de Vampiro, foi de Changeling, como a Gessele está aqui, né? Eu li todo aquele conto inicial do livro de Changeling da segunda edição, que é o garotinho, que ele tem um nível de imaginação muito elevado, que os pais tentam tolir ele para que ele fique no mundo real, que um garoto que me parece ser um afrodescendente o encontra na casa, e enfim, tem toda a história que ele é apresentado ao senhor da corte lá e tal. Então eu ainda me lembro direitinho disso, né? Tem a tutora dele que no final acaba, enfim, não vou revelar também o final. Mas assim, eu sempre fui muito apaixonado por esses contos, porque eu acho que a palavra aqui correta seria tom. Eles dão tom, sabe, da música do jogo, né? E nós sabemos que o tom ele é muito importante, assim como a trilha sonora é importante para um filme, por exemplo. Nós sabemos que os filmes de maiores sucessos, eles têm trilhas sonoras de sucesso. No caso do Mundo das Trevas, quando você tem o tom correto que o livro tenta passar, muito provavelmente a mesa terá um sucesso. Se o mestre daquela mesa, né, ele conseguir entender que além de mestre, ele é narrador, ele é diretor, ele é criador, e cada um desses multipapéis é uma maneira de ser executado. Em especial, o narrador, porque nós estamos falando de storyteller, e a tradução de storyteller é contador de histórias, então você tem que saber contar bem uma história. Perfeito. Gessele, como foi esse teu primeiro contato? Tava mutada aqui. Ele contou meu conto favorito. Entendi. Mas eu comecei também com o de vampiro, da terceira. Que é, assim, que é uma coisa muito interessante que vampiro traz. Changeling também traz, mas vampiro é muito estilo de vampiro isso. Tu tá começando e aquele narrador, né, aquele vampiro vai te apresentando o mundo, não só pra ti quanto neófito, mas pra ti como jogador novato. Então tu vai descobrir, olha, isso aqui não pode, isso aqui não tente ir pro sol, entendeu? Meio que é um conto, mas é didático ao mesmo tempo, ensinando o jogo. É bem interessante. E foi assim que comecei a jogar. Primeiro eu li esse conto, eu entendi o que era vampiro, aí depois eu consegui ler as regras, porque senão não ia me colocar no local, né, do personagem. Mas eu comecei por esse de vampiro também. Nossa, quando eu li isso, eu falei, nossa, porque, olha, quão grande é isso? Foi o meu primeiro contato com RPG. Foi com esse livro, foi com esse conto. E aí meu colega falou, tu não tá fazendo nada, tá de greve aqui na universidade? Toma esse livro aqui. Aí eu inocente, não sabia onde estava me metendo. 10 anos depois estava na live falando disso. Aqui está você. Legal. Não sabia que seria a primeira vez e nunca mais ia largar, né, o jogo. Porque assim, eu acho que todo mundo, aquela questão de contar a história, faz isso sempre, né? Na fofoca, contando algum caso e tudo mais. É algo natural do ser humano contar histórias. Mas eu sempre inventava cenários, inventava personagens, e eu nunca imaginei que existiria um jogo em que tu poderia contar essa história com outras pessoas, né? E aí, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não conhecia, sabe? Eu comecei como vampira. Depois de vampiro eu fui conhecer outros sistemas e tudo mais, mas vampiro foi o meu começo para o RPG. E foi com esse conto. Então eu acho que o conto realmente ele tem um papel muito importante para quem
para entender o que é o RPG, né? Pode Nossa, crer. muita nostalgia agora, lembrando. Olha só, galera, o chat aqui já tá com bastante comentários. O BioWare Fan escreveu o seguinte: mostrar como os personagens podem ser interpretados é muito importante nesse cenário. Mundo das Trevas pede mais interpretação que Dungeons and Dragons, por exemplo. Diego, o que tu acha disso? Então, é justamente a proposta, né, do jogo. Eu gosto muito do significado das palavras. Eu acho que as palavras, quando elas são postas, elas não são postas à toa, né? Então, nós temos os RPGs e Storyteller, né? A própria palavra RPG, ela significa jogo de interpretação de papéis. E aí nós temos um reforço com a palavra Storyteller, que é contadores de história, né? Então, o jogo realmente ele é um jogo que ele preza mais pela interpretação, mas não somente pela interpretação dos personagens, mas ele preza principalmente pela narração, né? Assim como o jogo, os manuais, as publicações, elas têm que ser ferramentas para ajudar o narrador a dar o tom, a dar as regras, os limites para a mesa de RPG. O narrador também ele tem a responsabilidade, como narrador, como contador de histórias, de contar uma boa história, né? De poder transmitir aos seus jogadores a melhor imersão possível, a melhor experiência de imersão. Inclusive, eu acredito que o Mundo das Trevas, ele também, falando da parte técnica de contar histórias, ele é um jogo imersivo, né? Ele tem essa característica fundamental de trazer a imersão. E ele tem muitos elementos que apoiam esse meu argumento. O cenário principal dele é o nosso mundo real, né? Tem a parte histórica, tem a parte bem trabalhada dos seres sobrenaturais que fazem parte do nosso conjunto de mitos e lendas. E também há várias ferramentas narrativas, principalmente lá na seção que trata do narrador, que infelizmente não é muito lida, né? Tem uma seção dedicada ao narrador, aos temas que ele pode abordar na narrativa. Talvez se dessemos, como narradores do Mundo das Trevas, maior atenção àquele capítulo, a gente tivesse umas chances maiores de sucesso, de trazer boas mesas aí aos nossos jogadores. Então eu concordo com o comentarista, né, e acrescento tudo isso que eu falei a vocês agora. Boa. Gessele, já tem aqui um elogio, tu sabe de quem? Gessele é foda, melhor narradora que já tive o prazer de jogar com. Olha só. Que bagagem. Mas olha, Gessele, baseado no que o Diego tá falando, o BioWare Fan também escreveu algo que reproduz isso que ele está dizendo e vai também em cima do que tu comentaste ainda agora, que o que te ajudou a conhecer o Mundo das Trevas, que no caso foi o livro do Vampira Máscara, foi o conto. Aí aqui o BioWare escreve: deve ser por isso que eu estava cheio de dificuldade, eu comecei pelas regras. Mas tu imagina como deveria ser a vida de quem começou pelas regras do Mundo das Trevas? O que tu acha, Jessene? Nossa, isso é vício de D&D. Isso é coisa de D&D, gente. Porque no D&D mais ou menos fala assim, não importa qual, tu pode estar aqui ou na Lua, né, fazer uma campanha, mas tu conhecendo a regra, beleza, consegue adaptar, né? Então eu acho que esse é o primeiro choque do storyteller, é a profundidade do teu personagem, tu entender como é aquele cenário. Por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, eu não consigo jogar lobisomem porque é muito difícil para mim jogar lobisomem. Eu tento. Eu acho que talvez a minha saída seja ler os contos de lobisomem, porque é muito fora da curva para mim. Então, é bem complicado, eu não consigo. Eu acho que o conto traz justamente isso, a possibilidade de tu entender e se inserir naquele cenário, sabe? Se tu não consegue se imaginar como uma pessoa naquele cenário, tu não vai conseguir jogar. Tem coisas assim que eu acho, que eu fico com muita vergonha, tipo,
posso não ter vergonha de nada, mas quando eu chego no lobisomem e eu tenho que ir para uma assembleia de ancião, nossa, eu sinto uma vergonha tremenda, tremenda. Tem explicação. Eu tenho uma pergunta para os dois. Quando eu joguei o Lobisomem Apocalipse com a galera, já que a Gessela entrou nesse assunto, né? Era meio que padrão dos narradores, virou padrão entre nós, que quando tinha um momento de afirmação, grito de guerra, de caramba entre os personagens, invariavelmente rolava um uivo. E os narradores determinavam: tem que uivar. Haja a gente uivar e as pessoas olhando em volta pra gente. Já cobraram algo parecido de você nesse sentido, Diego? Olha, primeiro ponto, quando a gente lê o livro de manual e nessas constranhas, justamente para evitar esse tipo de constrangimento. É porque... Diego, eu tive uma leve caída de internet. Tu pode recomeçar desde o comecinho, por favor? Começo sim. Eu sempre vou pontuar, eu estava falando aqui, acho que vocês já devem ter me escutado, eu sempre vou pontuar nas lives do Rodrigo Hagabashi a seguinte frase: a leitura liberta. leiam pelo menos o manual básico, porque assim, lá no início do manual básico, a gente consegue perceber, nas primeiras páginas introdutórias, é dito que os jogos do mundo das trevas devem ser realizados em ambientes controlados e fora da vista de estranhos, justamente para evitar esse tipo de... evita esse constrangimento, essa inibição narrada pela Gessele, por exemplo, né? Eu também teria uma forte inibição de interpretar personagens de lobisomem à vista de pessoas que não estão entendendo o que está se passando ali. Talvez eu tivesse maior sucesso como personagem se eu fizesse isso numa residência particular, por exemplo. E já me convidaram para jogar, e infelizmente não deu certo de eu poder participar. Mas, com certeza, dentro desses ambientes, eu talvez me soltaria um pouco mais. Talvez no início não, se as pessoas ali que estivessem presentes, os outros jogadores, eles já fossem estranhos à minha pessoa, né? No sentido de ainda serem colegas e terem um contato preliminar ainda inicial. Mas, realmente, dentro do universo do mundo das trevas, é difícil, como a Gessele pontuou, interpretar certos tipos de personagem, porque vai muito da maneira e daquilo que você gosta, né? Alguns, por exemplo, têm muita facilidade de interpretar o lobisomem e, por incrível que pareça, já tem dificuldade de interpretar um vampiro, né? Na maioria das vezes, as pessoas que têm dificuldade de interpretar vampiro nem usam essa palavra, usam a palavra sanguessuga, que é o adjetivo que os lobisomens usam para vampiro. Um sanguessuga, eu tenho dificuldade de interpretar um sanguessuga, da maneira como ele age, da falta de humanidade que ele tem, né? Já outros têm dificuldade de interpretar uma aparição, por exemplo, porque é muito trash, é muito pesado, né? Eu tive essa oportunidade de interpretar, jogar uma mesa de aparição por 3 anos, e eu confesso que foi difícil. Foi um processo até que eu entendesse como é que funcionava uma aparição. E o Dinei Matos, que foi o meu narrador e o narrador dos meus amigos de aparição, ele ajudou muito nesse processo, né? Já Changeling, eu não tive tanta dificuldade. Eu gostei muito. Eu tive a oportunidade e o privilégio de jogar uma mesa de Changeling por 1 ano e meio. E foi incrível. Eu consegui interpretar bem o meu personagem, né? Particularmente, eu gosto muito de imergir nos meus personagens. Eu gosto muito de usar as ferramentas do mundo das trevas para isso. Mas, realmente, é muito difícil. É complicado. E, novamente, ao ler os livros, o manual básico principalmente, nós vamos ter auxílio ali no próprio livro dizendo dicas, né, de como interpretar e de como criar um ambiente favorável para isso. Sobretudo, o narrador, ele tem uma responsabilidade enorme de ajudar os jogadores a imergirem. Tá? O narrador tem essa responsabilidade.
Afinal, ele descreve o ambiente e ele auxilia aqueles jogadores com maior dificuldade. Perfeito. Antes de passar para a Gessele, o Stream, eu não sei como falar, depois aqui a Gessele me ajuda, né? Como é que fala esse nome? Stream Pilcado, uma coisa assim. Ele tá dizendo aqui, ó, tenho muita dificuldade de narrar uma aparição. Muito tenso para mim, confirmando o que tu falaste, Diego. Gessele, seu relato. Olha, eu lembrei de uma coisa interessante, de um jogador. Que assim, eu acho que tem a questão também de tu como pessoa, tua personalidade, né? Eu não sei, tem um limite de alguém. Olha, o Diogo é alguém que ele fala que ele não consegue jogar de vampiro porque ele acha bizarro alguém sugar sangue de outra pessoa. Porém, a gente vira as costas, ele tá jogando bola de fogo e destruindo uma cidade. Então, assim, eu acho muito estranho. Mas, assim, é um limite bem... Cada jogador sabe o seu limite, né, de interpretação. Já convidei ele 1000 vezes, falando que não ia dar detalhes específicos do sangue, tá no sugar e tudo mais, mas ele mesmo assim tem esse bloqueio com vampiro. Então, é muito particular de cada jogador. Tem que também saber se aquele jogo, aquele cenário, a maneira como aquele cenário existe vai combinar contigo como jogador. Né? Que às vezes não adianta nem forçar, a pessoa vai ler, mas não vai. Não vai conseguir jogar aquilo. Perfeito. Porque convenhamos, né, Gessele, que se fôssemos jogar o jogo de Vampiro à Máscara como deve ser jogado, quando eu digo como deve, não significa que existe uma maneira correta, mas assim, usando os elementos que ali estão presentes. Nós percebemos, e o Rodrigo também, que há muita coisa ali que humanamente é difícil de lidar, né? O ato já de morder uma pessoa e ter que extrair seu sangue já é uma situação difícil, entendeu? A gente, às vezes, consegue colocar uma película fantasiosa nisso e aí a gente consegue jogar na boa. Mas quando a gente encara aquilo ali como uma coisa assim séria, digamos, da vida real e que a gente está tentando se divertir dentro da ficção com aquilo ali já é uma coisa séria de se trabalhar. É divertido, né? Mas é como a Gessele pontuou muito bem. Cada pessoa tem um limite, né, mental, emocional, enfim, pessoal, de como lidar com certas coisas. Inclusive, há suplementos, o Rodrigo sabe disso, de Vampiro à Máscara, que eles têm tarja Black Dog, né, que acho que é isso, a tarja lá nos Estados Unidos, que é uma tarja que vai além dos 18 anos. Porque há informações ali presentes em suplementos que tem pessoas que não estão preparadas para ler, não estão preparadas para lidar com aquilo. E aí vem o contrato social, né? Que é na hora para os jogadores, olha, que tipo de jogo vocês querem jogar? Vocês querem jogar um vampiro muito próximo dos X-Men? Ou vocês querem jogar o vampiro muito próximo de como ele seria na nossa realidade? Se vampiro existisse na nossa realidade, como é que ele seria? Como seria a interpretação dele? E o jogo dá suporte para isso. Meninos, se vocês quiserem, a gente pode passar para o segundo assunto. Ou podemos continuar desdobrando esse. O que vocês me dizem? Nossa, tem cada ponto aqui dos contos. Eu não estou lendo os comentários, eu não estou conseguindo ter acesso aqui, mas acho que depende. Tá. Eu preocupo muito quem está assistindo em poder prestar um bom serviço. Sim. Olha só, eu vou comentar aqui da Raíssa, BioE. A pronúncia é simple. Essa questão, a gente começou a jogar Changeling. E aí, eu me encantei por Changeling, bora jogar e tudo mais. Eu até hoje estou tentando entender algumas regras, mas enfim, eu me candidato para mudar essas regras, se quiserem um dia. A edição de, sei lá, a 5ª edição. Mas a gente demorou, não foi 1 mês para fazer a ficha de Changeling, foi 5 meses para fazer a ficha. Porque a galera tava vindo, assim, de D&D, e além de a gente ir para o mundo das trevas, a gente estava indo para Changeling, né, que é um nível de loucura, de abstração, assim, que tem que se concentrar. E todos eles demoraram bastante para vocês verem que não é muito fácil, assim, adaptar os jogadores, né, no RPG. E aí é bem difícil, mas eu não sei o quanto que eles gostaram da mesa, né? Mas a gente conseguiu fechar o arco da mesa, pelo menos a primeira temporada, vai começar a segunda. E eu nunca vi eles tão tristes, então eu acho que eu tô me dando bem.
Olha só que o BioWare escreveu que eu tive tanta dificuldade em entender Changeling que parecia que eu estava fazendo matéria na UFPA. É que exagero! Mas olha só, a respeito de Changeling, quando o narrador Andreu Torres, é o nome do narrador aqui da minha localidade, resolveu narrar Changeling, e anunciou alguns meses antes, né? E eu já tinha lido o manual de Changeling de segunda edição uma vez, mas assim, não na íntegra, sabe? Lendo partes de capítulo. O que foi que eu fiz? Eu peguei o livro do manual básico de Changeling de segunda edição e eu li todinho, de capa a capa. E assim, eu me libertei, né? A leitura liberta. Eu fui liberto de muita coisa que eu achava de Changeling, tanto na parte de história, como da parte sistêmica, que é a parte de regras, e que desnublou a minha mente completamente. De modo que, quando eu comecei a jogar a mesa dele, de Changeling, eu consegui fazer bem, construir bem um personagem, e junto com os demais jogadores, a gente conseguiu uma história legal durante 1 ano e meio. Então, assim, a leitura do manual de Changeling segunda edição foi muito prazerosa. Eu quero deixar pontuado isso para a Gisele. Foi muito prazeroso. E para quem está nos ouvindo. Sabe? Rapidamente. Eu consegui ler, assim, sabe? Saboreando cada página. E eu sou uma pessoa muito imaginativa. Quando eu estou lendo as coisas, eu consigo visualizar, sabe? Na hora que eu estou lendo. E eu me lembro que quando eu cheguei ao final do livro de Changeling, das últimas páginas, aquilo ali foi uma coisa assim, eu acho que eu ganhei pontos de glamour naquele momento. Porque, assim, foi muito legal em entender aquele universo. E eu queria ter consumido, quero consumir os suplementos, mas na época eu tive que começar a ler outras coisas, né? Mas eu queria, por exemplo, ter lido o Guia dos Jogadores de Changeling, né? Tem muita coisa em inglês, né? E eu sei que eu teria alguma dificuldade, mas enfim, eu teria que ler de alguma forma. A gente começou pela edição de 20 anos, que já é uns 10 vezes maior que da segunda edição. Mas a segunda edição é muito legal. E eu gosto muito da tradução, não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto da tradução. Alguns aspectos da tradução eu não gosto, somente os nomes que dão, né? Que eu acho muito bizarro, assim, como tu vai introduzir o jogo para nomes que a gente nem sabe em português o que aquele nome significa. Então, essa é a minha principal crítica, mas em relação à descrição do jogo, tá muito bom, a tradução de segunda edição. E eu achei, assim, muito mágico, muito, porque quando tu lê o livro de Changeling, é como se estivesse olhando para um espelho. Ele começa a te falar assim, isso morreu. Ali começa a contar sobre o que começa a matar a tua imaginação. Quando foi a última vez que tu foi criança, nossa, isso é muito pesado. Porque às vezes não se lembra, mas é muito forte. Quando eu deixei de acreditar, e o sonhar não é só a imaginação, mas a esperança de mudança, né? Constante mudança. E acreditar que a realidade ela é só uma percepção. Então, Changeling é muito forte por conta disso. Então, quando eu li, eu fiquei muito encantada com aquilo. É um jogo difícil, assim, no começo, mas depois que tu descobre a essência de Changeling, tu começa a entender, cara, a criança continua aqui, só não deixar morrer, né, com o tempo. Então, é bem interessante. Eu não sei quem foi o comentarista que falou sobre regras aí, Rodrigo. Eu acho que foi BioWare. Pois é, eu diria para ele, para as pessoas que leiam sobre regras, que no caso de Changeling, é excepcional que você dê uma atenção especial a regras, por incrível que pareça. Porque quando você entende que são, por falar nisso, são 3 capítulos de regras, viu? Para vocês, a série sabe disso. São 3 capítulos que tratam de regras. Tem um capítulo especial sobre a mecânica do storyteller, tem uma sobre glamour, e ainda tem uma outra extra para falar de coisas adicionais. Quando você entende bem as regras de Changeling, Rodrigo, você consegue girar a engrenagem na sua mente, entende? Você consegue entender. É assim que funciona isso. E aí, quando você absorve as regras de Changeling de forma plena,
O resto, a história, que é tudo muito importante, você consegue compreender melhor, né? Você tem que se esforçar para entender a magia caótica de Changeling, toda a coisa caótica que está em volta dele, né? Então, a partir disso, você consegue compreender algumas bases de Changeling. Aí, depois que eu compreendi isso, para mim foi de boa. E o livro, assim, o livro de Changeling, ele te dá uns ganchos que tu pode falar, tô sem ideia, mas tu lê uma frase, acabou, tu tem a tua campanha todinha ali. Tem uma coisa que eu lembro que eu tava lendo sobre os Kif, meu Deus, os Shi, né? Os nobres. E aí, os Changelings, as fadas, elas costumam reencarnar, né? A alma fada dela, ela é eterna. Então, ela vai para o outro corpo humano, porém, ela pode levar ou não as memórias da outra vida. Mas elas têm essa certeza que elas vão ter outra vida caso elas não morram. De umas formas específicas, né? Mas tu tem meio que uma certeza que tu vai continuar com aquela tua vida e a próxima. Só que existe uma coisa que eu li no livro. Os nobres não. Os nobres, eles sabem que eles não vão. E a dúvida é, se eu morrer e eu não vou voltar, para onde eu vou? É a dúvida. Então para ti, quanto nobre, o que te dá medo? Não é o mesmo medo das outras fadas, né? Porque elas vão reencarnar. Mas tu, como nobre, tu tem aquela posição de prestígio e tudo mais, mas o teu maior medo é tua alma, né? Ali, para onde vai a minha alma? Nossa, eu achei assim, só isso já dá um gancho, entendeu? Imagina criar um personagem assim baseado nisso, de eu vivi muitas vidas e eu preciso continuar com essa daqui porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu queria voltar à questão da criação de personagem, que segundo você disse, já durou 5 meses, né? Tem uma questão que pode ser a mesma questão que você vivenciou, bora ver se casa. Recentemente, em 2020, eu orientei a criação de 5 grupos de jogadores, em cada grupo tinham 4 jogadores. Orientei eles a criar personagens no Vampiro Quinta Edição. O Vampiro Quinta Edição, em termos de criação de personagem, ele está mais complexo que as edições anteriores. Ele está, inclusive, mais chato também. É verdade. Eu, pelo menos, alguém pode discordar de mim, mas a minha impressão diz no meu interno que está chato, está muito chato criar personagem. Mas, ao mesmo tempo, essa chatice permite a criação de um personagem mais rico, com detalhes que possam ser explorados e enriquecer o jogo. Só que os jogadores, o que eu entendi dos jogadores? Eles não estavam muito afim de ficar gastando neurônio para desenvolver o personagem a esse nível de detalhamento que o Quinta Edição demanda. Gessele, tu sentiste essa dificuldade na criação dos jogadores, dos personagens de Changeling? Não, gente, os jogadores são muito cri-cris. Eu acho que esse foi o motivo da demora. Foi mais por eles quererem aprofundar o personagem deles do que a preguiça de tentar entender ali ou ser chata. A criação não é chata, mas imagina que cada pontinho daquele é uma coisa. Eu acho que com eles foi mais essa questão de tentar fazer um personagem completo. E do jeito que eles são, demora mesmo. Entendi. E você, Diego, já enfrentou algo similar? Há uma cultura dentro do meio RPGístico que não são todos, claro, e também não é uma grande parte, mas há uma parte que diz que a criação encara a parte de criação de fichas de personagem, encara a criação de personagem, a criação, muito pelo contrário, a criação do personagem, a criação de e colocar esse personagem traduzido numa ficha de RPG faz parte da diversão, está inclusa na diversão, né? E é preciso desmistificar
ficar, fazê-lo entender que o processo de criação é o pior personagem, que você possa ter uma dedicação maior. É claro que, eventualmente, no jogo, você pode vir a perder aquele personagem por um fator ou outro, mas o importante é garantir a diversão desde o início do processo. Eu tive, sim, nas minhas mesas de RPG, de outros jogos, inclusive do Mundo das Trevas, quem encarasse essa etapa do início, eu chamo do início do RPG, como uma parte chata. E, infelizmente, esses personagens, eles não tiveram tanta profundidade, né? Eu já sou um narrador imersivo, eu ajudei o jogador até onde eu pude, mas eu vi que até a partir daquele ponto ele já não queria mais, ele queria só construir uma ficha com bolinhas, né? E durante o jogo, a pessoa acaba se decepcionando, porque falta elementos no personagem. O personagem não está completo. Diferente daquele que encarou essa parte da criação do personagem como algo divertido, como faz parte da mesa de RPG. Há um processo de criação, há uma concepção do personagem, né? E aí, quando o jogo deu start à narrativa, o jogo foi mais prazeroso, porque a pessoa, no decorrer da narrativa, ela não teve estranheza, ela não teve uma percepção alienígena do seu personagem, né? De modo que todas as ações dela, de modo que toda a comunicação dela com o narrador é muito fluida, né? E ela nem às vezes ela tem uma propriedade tão grande com o personagem, não sei se você aconteceu isso na mesa da GSL, que esses jogadores eles não pedem nem teste, né? Eles dizem assim, eu gostaria de fazer isso e isso, e quem fala os testes é o narrador, então faz, e se necessário, né? Se necessário. Né? Eu acho que no caso do V5, a palavra, o adjetivo talvez adequado seria exigente. Eu acho que o V5 está exigente. Ele não está chato, ele não está... Não, claro que as pessoas têm algumas pessoas que podem encarar com isso como chatice. Mas eu acho que a palavra mais adequada é exigente, né? Mas eu concordo contigo. Exigente, ele pede algumas coisas, justamente... eu não vejo isso nem como um empecilho, ao contrário, eu vejo isso como uma barra que você segura para você subir as escadas. É uma forma que o jogo encontrou de ajudar certos jogadores que têm dificuldade em conceber um personagem. E com essa ferramenta, então vou te ajudar de forma didática, de forma regrada, como fazer isso. Porque nos outros jogos isso era meio que aberto. Quem tinha que fazer isso era o narrador. Não é verdade? O narrador tinha que proporcionar esse corrimão para que o jogador pudesse construir um personagem com propriedade, com profundidade, né? E com existência, né? Que quem estivesse no jogo pudesse enxergar ali não o Rodrigo, mas e sim o Hagabashi, né? E a Gisele, não como Gisele, mas como a princesa Damasceno, né? Então, essa é a forma do storyteller de trabalhar, né? Eu acho que quero rainha. Não, boa. Rainha. Eu acho que as linhas de quinta edição, elas vêm trazendo isso. Elas vão nesse tom, né? De ajudar os jogadores. Então aí estamos esperando o W5, o M5 pelos próximos anos e por aí vai. Diego, eu quero te agradecer, viu? Rapidinho, eu quero te agradecer. Eu não vou mais chamar de chato, você tem toda a certeza. Você está corretíssimo, é exigente. Mudei o adjetivo, obrigado. Vai lá, Gisele. Meu Deus, eu esqueci. Tá. Sobre contos, eu lembrei de uma coisa que eu faço. Se quiser, eu até envio para vocês depois. Tem uma coisa que eu faço que é uma diversão minha escrever contos. Então, para eu... Não sei se pode ser uma dica também para o narrador. Por exemplo, algumas vezes eu criava situações em que um personagem tinha lembranças da vida passada. Só que às vezes, por exemplo, é daqui a um mês a mesa.
durante o mês, eu mandava contos para a pessoa, das lembranças dela. Olha, aconteceu tal flashback assim na tua cabeça, e é isso que tu vê, como era teu nome antes, quem era tua mulher e tudo mais. E eu mandava isso para cada jogador. Quando chegava o dia na mesa, eles estavam tão pilhados, tão pilhados. Nossa, e essas pessoas do conto se tornavam tão importantes para eles na crônica, que eu tive um jogador que a mente dele quebrou ali, o Diogo, nem tá aqui na live, mas essa relação de proximidade dele, eu acharia um pouco difícil criar muito rápido na mesa, se não fosse por meio dos contos que eu mandei durante o mês para eles. Então, eu mandava para todo mundo e servia até de base para mim como mestre. Então, é uma dica que eu dou para fazer a imersão dos jogadores. E olha só, essa dica que a Gessélie está dando, ela é uma dica oficial. Está lá naquele capítulo presente em todo o manual básico do Mundo das Trevas que trata do narrador. Tem lá uma técnica lá que diz que você deve alimentar os seus jogadores com ambientações, com histórias, que você deve ajudá-los nessa imersão do jogo. Está lá presente, né, como uma das técnicas. E a Gessélie trouxe isso para cá. Pode crer. Muito firme, Gessélie. Os parabéns. Realmente, compartilho do sentimento do Diego, meus parabéns, muito legal. Isso realmente pilha muito os jogadores já ficam ansiosos para jogar. Pô, legal. Vocês gostariam de colocar mais algum assunto nesse debate? A gente já está meio que se encaminhando para o final. Quem quer adicionar alguma coisa? Eu falaria sobre ambientação. Manda. Eu acho assim que os jogadores, uma parte da diversão dos jogadores, ela é garantida quando eles têm confiança no narrador, de que aquele narrador, aquele mestre da mesa de RPG, ele tem o domínio não somente das regras, como no caso que a Gessélie citou, o D&D, né? Eu estou jogando uma mesa de D&D há alguns anos, e no caso de D&D é preponderante que você tenha domínio das regras, né? Mas, sobretudo, jogos que são construídos em determinados cenários, você precisa ter domínio do cenário, da ambientação. Você precisa... o narrador é um trabalho que é um trabalho exaustivo, às vezes, né? Você precisa se certificar que os seus jogadores eles não vão entrar em ambientes brancos, né? Em lugares brancos. E o que é isso, ambientes brancos? São lugares onde ali não foi construída uma ambientação. E você acaba não ajudando aqueles jogadores a entender o lugar onde eles estão. Então, quando você se propõe a narrar, eu daria essa dica nessa live para que você, antes, além de se preparar em termos de regras, você se prepare em termos de ambientação. Vou dar um exemplo. Por muito tempo, o Rodrigo ele narra o jogo dele dentro de Belém, ambientado na cidade de Belém. Então, minimamente, ele precisa conhecer os parâmetros da cidade. Ele precisa saber como é que a cidade funciona. E dependendo do ano que ele estiver narrando, ele precisa entender como é que as coisas funcionavam naquela época. Porque, dependendo do que ele estiver narrando, os jogadores que estão ali, dependendo do conhecimento pessoal que os jogadores possuem, se o Rodrigo não demonstrar que ele tem domínio sobre a ambientação, a narrativa já há uma quebra na narrativa, já há uma quebra de expectativa, que é o principal. Quando jogamos uma mesa de RPG, nós criamos muita expectativa, né? E a gente precisa manter a expectativa dos jogadores e aumentar essa expectativa. Eu acredito muito que um bom domínio sobre a ambientação é parte desse sucesso. Então, é importante você se preparar bem nessa parte do jogo. Não é só o domínio de regras, é a ambientação, né? E dentro da ambientação, no caso do Mundo das Trevas, tem que entender que há certas coisas que são muito fantasiosas, né? E aí vai depender também do jogo que você estiver jogando. Então eu trago isso para discussão, como dica para os comentaristas que estão ali, que estão nos assistindo também.
Gessele, manda bala. Uma coisa que é muito interessante para ambientação também a gente sempre fala, é a trilha sonora, né? A trilha sonora, ela lembra... nossa, olha essa música. Eu lembro quando tá jogando aquela cena, sei lá, em Vampiro. Eu lembro dessa música. Teve uma coisa que eu fiz, que eu fiquei muito pilhada com a mesa de Changeling, porque até hoje estou muito empolgada com essa mesa. Mas eu faço isso com qualquer RPG que eu fale. Por exemplo, eu vou jogar D&D, eu falo, meu D&D é mais parecido com Game of Thrones do que briga com dragão. Vai ter dragão? Vai, mas vai ser mais política, né? Eu gosto de política. E aí, nessa mesa de Changeling, eu escolhi uma música. Depois não sei se eu consigo mandar em algum lugar o link. Nossa, e eu baixei a música e mandei para os jogadores a música, sem falar. Só queria que eles escutassem essa música. E aí eu peguei, e durante o jogo eles iam receber uma carta de convocação real. Aí eu peguei, fui na internet, li como um rei poderia escrever, como se escreve carta na Inglaterra, como se escreve carta real e tudo mais, que língua eu poderia usar para escrever essa carta, como seria a estrutura da carta. E eu fui no Photoshop, fiz uma carta meio envelhecida e coloquei a carta junto com essa música. Então, eu acho que são coisas assim que dão trabalho para o narrador, entendeu? Mas quando o jogador vê aquilo, ele vê que realmente tu se esforçou para fazer aquilo. E é algo que vai ficar na memória da tua mesa. Então, a memória da tua mesa é a coisa mais importante para mim, dentro de um RPG. Tipo, tu pode encontrar com aquele jogador, 10 anos depois, ele vai lembrar daquela cena, com aquela carta, com aquela música, com a convocação real. Então, isso vai trazer vai ficar marcado na cabeça do jogador. Eu acho que não tem preço quando tu consegue deixar marcado. Pode crer. A Gessele falou de utilizar músicas para ajudar na ambientalização. Me fez lembrar, foi assim meio que um pulo, lá na década de 90, jogando os live actions do Belém by Night. Os coordenadores do projeto costumavam colocar aquele álbum verde do Type O Negative, que tinha a música Black Number One. Gente, impressionante como essa música fixou na minha mente como música de vampiro. É impressionante, vem toda uma memória. Diego, que música você indicaria para jogar Múmia? Olha, eu já fiz uma pesquisa extensa no YouTube a respeito de músicas de Múmia. Na verdade, eu gosto mais da parte de trilha sonora, soundtrack, né? Então, eu recomendo muito as soundtracks dos filmes de Múmia, aquele do Brendan Fraser, de 1999, e do Retorno da Múmia. O álbum de trilhas sonoras é muito legal, tá? Eu também recomendo o do Príncipe do Egito, da animação da Disney, também é muito bom, tá? Trilha sonora de Múmia, mas também eu recomendo que você use trilhas sonoras não somente baseadas no Egito ou, por exemplo, aqui das múmias sul-americanas, eu indicaria, não sei se vocês já viram um filme chamado Apocalíptico, do Mel Gibson. Já. Né, que é de uma tribo indígena que é capturada e leva ela lá para a civilização maia. Né? O álbum de soundtrack do Apocalipto é muito legal para colocar para as múmias sul-americanas. Né? No caso das múmias chinesas, eu indicaria o álbum do Tiger and Dragon, que é o Tigre e o Dragão, né? Que é muito bom também. Mas, a despeito dessas trilhas sonoras temáticas muito específicas das civilizações, eu também sou a favor de trilhas sonoras que elas combinam com a circunstância, entendeu? Dependendo da circunstância, dependendo do local onde eles estão inseridos, você tem que ter trilhas sonoras que podem dar uma velocidade maior, digamos assim, dar o tom de que aquele momento vai ser dinâmico ou um tom que aquele momento vai ser um pouco mais lento, né? Isso que a Gessele falou e que tu falaste, Rodrigo, chama-se recurso narrativo, né? Recurso da narração, narrativístico, eu acho que é isso, recurso narrativístico. Que são métodos que você emprega para compor a sua narração. E a Gessele, ela apontou bem, isso aí marca afetivamente a memória do jogador. Eu tenho jogadores até hoje que têm memória afetiva sobre coisas de recursos que eu usei na minha mesa
e lembram do nome dos personagens. O personagem tal, né? E às vezes até fala em primeira pessoa, né? Do nome do personagem. Então isso é realmente muito prazeroso e muito gratificante ter esse retorno, porque aí nós, como narradores, sabemos que nós cumprimos bem o nosso papel, né? Naquele momento. Gisele, para fechar nosso debate, sua música que lembra Changeling. Nossa, gente, eu tenho que pegar aqui e vou mandar até o link para vocês. Qual é? Manda lá. Eu sinto frio no coração, peraí. É engraçado que o nome tem a ver com vampira. Pode falar aqui que depois eu mando pra galera. É uma música que ela é uma música... O título seria Baile de Máscara Vampiro. Uhum. Depois eu vou dar uma caçada. Eu recomendo vocês procurarem aí depois. É no YouTube, né? Baile de Máscara Vampiro. É instrumental? É. Beleza. Muito então, legal. Só uma coisinha que eu acho muito interessante, como os jogadores fazem. Às vezes é engraçado, mas eles também não deixam só para mim a responsabilidade de ambientar a mesa, que é uma coisa engraçada que acontece na minha mesa. Às vezes, por exemplo, tem uma cena em que eu não pensei em nenhuma música para aquela cena e eu tô muito concentrada na cena e acabei nem escolhendo nada. E um jogador pensa, nossa, isso aqui caberia muito bem nessa cena que ela tá narrando para outro jogador. Aí a pessoa pega, coloca lá no meio da mesa. Eu já fico mais inspirada junto com outros jogadores que fazem muito isso. Tem gente que eu nem dou a função, ela já começa a colocar de acordo com a cena e fica muito legal. Legal. Galera, já passamos o limite de 1 hora. Eu já tinha combinado aqui com os dois que o máximo seria 1 hora. Tudo bem, passar alguns minutos não tem problema, mas a gente tem que ficar assim para não ficar muito extenso e reservar papo para a próxima semana. Desde já vocês já ficam avisados que o tema da semana que vem é o da Gisele e ela já estabeleceu o peso da imortalidade. Então, semana que vem teremos esse tema para destrinchar aqui no Boteco. Sendo assim, peço para a Gisele e o Diego junto comigo darem um tchau para a galera. Até a próxima, pessoal! Tchau, gente. Tchau.